Olá, seja muito bem-vindo a este canal, seja muito bem-vinda. Nós estamos lendo nesse momento Neemias. Se você quiser acompanhar, convido você a se inscrever se não for inscrito. E não esqueça de ativar o sininho para receber as notificações das nossas próximas postagens, ok? E no vídeo de hoje estaremos lendo o último capítulo de Neemias. Neemias capítulo 13, onde veremos a conclusão das reformas de Neemias, o restabelecimento do sábado, do sabate e a condenação aos casamentos mistos. Naquele tempo, fez-se ao povo uma leitura em voz alta do livro de Moisés, e nas Escrituras se achou registrado que o amonita e o moabita não serão admitidos à Assembleia de Deus, e isto para sempre, porque não vieram ao encontro dos filhos de Israel com pão e água. Contrataram contra eles Balaão para os amaldiçoar, mas nosso Deus mudou a maldição em bênção. Veja só no comentarista da Bíblia King James Fiel, naquele tempo, indica o período da reforma sob a liderança de Neemias, e não uma data específica. Durante a leitura do livro de Moisés, agora habitual, eles leram Deuteronômio 23, versículos 3 ao 6, que fala dos amonitas e dos moabitas. A expulsão dos moabitas foi por causa de sua tentativa de obstruir os israelitas em seu caminho rumo à terra prometida, e por causa de seus repetidos ataques. Juízes 3:16, 10, 9, 17. Todos aqueles que eram da ascendência estrangeira foram excluídos de Israel. Todos que eram de ascendência estrangeira foram excluídos de Israel. Isso provavelmente não significa deportação ou rompimento de casamentos, e sim exclusão da comunidade de adoração. Exclusão da comunidade da adoração. Aí continuando, versículo 3. Quando o povo ouviu essa orientação da Torá, lei, excluiu sumariamente de Israel todos os que eram de ascendência estrangeira. Além disso, o sacerdote Eliacibe tinha sido o supervisor dos depósitos da casa de nosso Deus. Ele era parente próximo de Tobias. Ele havia emprestado uma sala que antes fora utilizada para guardar as ofertas de cereal, o incenso, os utensílios do templo e também os dízimos do trigo, do vinho novo e do azeite determinados para os levitas, para os músicos e cantores e para os guardas dos portões, além das ofertas para os sacerdotes. Observemos aqui o Eliacibe, dos versículos 4 ao 8, era a pessoa responsável pelas câmaras da casa. Apesar de ser um cargo de responsabilidade,
Dificilmente este seria um trabalho do sumo sacerdote. O fato de uma grande câmara no complexo do templo estar agora vazia de ofertas e disponível para o uso de Tobias aponta para o problema com que Neemias teve de lidar mais tarde. Aponta para o problema com que Neemias teve de lidar mais tarde. Versículos 10 ao 13. Aí continuando, versículo 6, voltando aqui na Bíblia King James atualizada. Entretanto, quando tudo isso estava ocorrendo, eu não estava em Jerusalém, pois no 32º ano do reinado de Artaxerxes, rei da Babilônia, retornei à presença do rei. Algum tempo mais tarde, roguei sua permissão, e então recebi autorização e parti de volta a Jerusalém. Aqui soube do mal que Eliacibe fizera ao ceder uma câmara a Tobias nos pátios do templo de Deus. Fiquei profundamente decepcionado e por isso atirei todos os móveis de Tobias fora daquela sala sagrada. Versículo 9. Dei ordens expressas para que imediatamente todas as câmaras do templo, as salas sagradas, fossem purificadas, e coloquei nelas novamente os utensílios da casa de Deus, com as ofertas de cereais e o incenso sagrado. Fui informado também que a parte prescrita aos levitas não lhes era entregue, e que por isso os levitas e os cantores responsáveis pelo culto tinham fugido, cada um para as suas próprias terras. Então repreendi os oficiais e lhes indaguei: por que a casa de Deus ficou abandonada? Em seguida convoquei os levitas e os cantores e os enviei aos seus devidos postos. Versículo 12. Todo o povo de Judá, então, trouxe os dízimos dos cereais, do vinho novo e do azeite para os depósitos. E nomeei como tesoureiros para que supervisionassem os depósitos Selemias, o sacerdote, e Zadoque, o escriba, e Pedaías dentre os levitas, e como assistente deles Anã, filho de Zacur, filho de Matanias, porquanto eram homens de confiança. E, portanto, receberiam a responsabilidade de providenciarem a distribuição dos suprimentos entre seus irmãos e companheiros de ministério. Versículo 14. E orei: lembra-te de mim por isso, meu Deus, e não te esqueças do que fiz com a mais absoluta lealdade pela casa de meu Deus e pelo serviço religioso prestado em tua honra e adoração. Prestado em tua honra e adoração. Veja aqui no comentarista o que diz, referindo-se ao versículo 8 ao 13. Veja aqui. O fato de Tobias, o amonita, ter profanado as câmaras cedidas por Eliacibe, tornou-se necessário purificar as câmaras antes de poderem ser restauradas à sua função original. Estas câmaras estavam vazias porque, na ausência de Neemias, o povo não deu o dízimo de suas lavouras. Apesar dos sacerdotes receberem seu sustento através de sua porção dos sacrifícios, o povo tinha feito voto
de dar o dízimo de suas lavouras, para sustentar os levitas, os cantores e os porteiros. Contudo, na ausência de Neemias e com os pesados impostos persas, eles não cumpriram suas promessas, e os levitas foram forçados a voltar a trabalhar no campo. Neemias chamou os levitas e seus associados de volta ao templo e insistiu que o povo desse o dízimo. Para garantir que essa situação não iria acontecer novamente, Neemias nomeou 4 homens fiéis, representando os diferentes servidores do templo, para fazer uma distribuição igualitária dos dízimos. Agora veja só, referindo-se ao versículo 14, veja só a nota do comentário. A primeira das 4 orações breves de Neemias, a Deus no capítulo 13, aparece neste versículo. Neemias pediu que o Senhor não se esquecesse do que ele fez. Abre aspas. Não apagues as boas obras que eu tenho feito para a casa do meu Deus. Fecha aspas. A ideia é que seus atos de fidelidade permaneceriam nos registros do céu. Salmo 69, 28. Daniel 7, 19. 12, 1. Malaquias 3, 16. E teriam o reconhecimento do Senhor. Os, entre aspas, feitos de Neemias eram seus atos de fidelidade à comissão que Deus lhe dera. Esta frase não é um exemplo de justiça por obras, e sim uma expressão da fidelidade de Neemias ao chamado de Deus para servir como governador. Continuando, voltando na leitura, agora, restabelecimento do sabate, versículo 15. Naqueles dias observei que em Judá alguns trabalhavam nos tanques de prensar uvas, inclusive durante o sabate, sábado, e ajuntavam o trigo e o carregavam em jumentos, transportando-o juntamente com o vinho, uvas, figos e todo tipo de carga. Todos esses mantimentos eram trazidos para Jerusalém em pleno sábado. Então os adverti de que não vendessem alimento nesse dia. E, em Jerusalém, viviam alguns homens de Tiro. Eles traziam peixes e todo o tipo de mercadorias que comercializavam em Jerusalém entre os filhos de Judá. Vejamos aqui o que diz o comentarista, voltando aqui na Bíblia King James Fiel, referindo-se dos versículos 15 ao 16, veja só. Em 10:31, o povo se comprometeu a não comprar nenhuma mercadoria e nenhum tipo de cereal no sabate. Mas, quando Neemias voltou para sua segunda missão como governador, foi exatamente isso que ele encontrou. Fora isso, o povo estava trabalhando no sabate, como se fosse um dia qualquer. Os homens de Tiro eram comerciantes fenícios, cuja terra natal ficava na região de Tiro e Sidom. Voltando aqui, continuando a leitura. Então os adverti que não vendessem alimento nesse dia. Versículo 16. E em Jerusalém viviam alguns homens de Tiro, eles traziam peixes e todo tipo de mercadorias que comercializavam em Jerusalém
entre os filhos de Judá. Agora, versículo 17. Por esse motivo, censurei os nobres de Judá e lhes questionei: por que estáis praticando um mal tão grande, profanando o dia do sábado? Versículo 18. Porventura, os vossos pais não cometeram o mesmo erro, e por isso nosso Deus fez vir todo esse mal sobre nós e esta cidade? E vós ainda provocais ira maior do nosso Deus sobre Israel, maculando a guarda sagrada do sabate, o sábado. Versículo 19. Quando as sombras do pôr do sol já chegavam às portas de Jerusalém, antes do início do sábado, eu ordenei que elas fossem todas fechadas e que não fossem abertas novamente antes de terminar o sábado. E coloquei alguns dos meus homens de confiança junto aos portões para assegurar que nenhuma carga entrasse durante o dia do sábado. Veja só na outra versão, está da seguinte forma, versículo 17. Então contendi com os nobres de Judá. Na outra versão, por esse motivo censurei os nobres de Judá. Lhes questionei: por que estáis praticando um mal tão grande, profanando o dia do sábado? E aqui na versão da King James está, vou ler novamente. Então contendi com os nobres de Judá e lhes disse: que maldade é essa que fazeis profanando o dia do sabate? Não fizeram assim os vossos pais e não trouxe o nosso Deus este mal sobre nós e sobre esta cidade? Todavia trazeis mais ira sobre Israel e profanares o sabate. Veja aqui, a palavra contendi, que na outra versão censurei, a palavra contendi vem do termo hebraico rive, o qual geralmente é usado em ações judiciais do pacto. Neemias contendeu com os nobres de Judá por terem violado sua aliança com Deus. Mesmo que eles só estivessem comprando de comerciantes gentios, seu mal era claro. Eles estavam profanando o dia do sabate. Durante a era pós-exílica, a guarda do sábado era de especial importância, sendo um marco nacional importante que os diferenciava de seus vizinhos gentios. Neemias lembrou os nobres de Judá do custo terrível de terem violado o sabate no passado, trazendo este mal sobre nós e sobre esta cidade. Neemias não se limitou a contender, a censurar os líderes. Ele também agiu. Fechou os portões de Jerusalém durante o sabate. Alguns mercadores tentaram contornar suas ordens, montando o comércio junto às muralhas do lado de fora. Versículo 20, que já vamos ler. Mas Neemias avisou que mandaria lançar em mão sobre eles, caso isso acontecesse novamente. Posicionar seus homens nas portas da cidade era apenas uma medida temporária, de modo que Neemias ordenou aos levitas que eles deviam se purificar e que deveriam vir e guardar os portões para santificar o dia do sabate. Apesar de ser uma extensão dos deveres dos levitas, isso certamente estava de acordo com a função geral deles. 2 pontos.
preservar a santidade do templo. A segunda das 4 breves orações deste capítulo, versículo 22, registra o pedido de Neemias de que Deus honrasse seu trabalho de restaurar a santidade do sabate e o tratasse consoante a grandeza da sua misericórdia. Voltando aqui na King James atualizada, vou ler o versículo 19 novamente. Quando as sombras do pôr do sol já chegavam às portas de Jerusalém, antes do início do sábado, eu ordenei que elas fossem todas fechadas e que não fossem abertas novamente antes de terminar o sábado. E coloquei alguns dos meus homens de confiança junto aos portões, para assegurar que nenhuma carga entrasse durante o dia do sábado. Agora eu vou ler o que diz a Bíblia King James atualizada, o que diz aqui no comentário, a nota aqui no rodapé desta Bíblia. Veja só, antes do pôr do sol, quando se iniciava o sabate, o sábado judaico, os israelitas, assim como os babilônios, contavam os dias de uma tarde a outra. Diferentemente dos egípcios que costumavam contar os dias de um amanhecer a outro. O momento exato em que o sábado iniciava era anunciado por um sacerdote ao tocar o shofar, a trombeta. Segundo a Mishnah judaica, abre aspas, na véspera do início do sábado, tradicionalmente soavam mais 6 toques. 3 para o povo cessar os trabalhos e afazeres de qualquer natureza e 3 para marcar a separação entre o sagrado e o profano. O historiador Flávio Joséfo comenta em sua obra, entre aspas, Guerra dos Judeus, sobre um lugar no parapeito do templo em que os sacerdotes davam um sinal prévio com suas trombetas, exatamente no início de cada 7º dia, ao cair da tarde, e também logo ao anoitecer, quando aquele dia terminava, a fim de proclamar ao povo as horas respectivas para cessar os trabalhos e recomeçar a lida. Escavações arqueológicas no Monte do Templo recuperaram uma pedra da esquina sudeste do parapeito, que havia sido derrubada na brutal invasão do general Tito, a qual expunha a inscrição, veja só, abre aspas, para o local de tocar o shofar, a trombeta, fecha aspas. Continuando, versículo 20. Sendo assim, os comerciantes e vendedores de toda a sorte de mercadorias pernoitaram fora de Jerusalém, 1 ou 2 vezes. Versículo 21. Protestei, pois, contra eles e os adverti. Por que passais a noite em frente ao muro? Se o fizerdes mais uma vez, vou prender-vos. Daquele dia em diante não vieram mais às portas da cidade no dia do sábado. Versículo 22. Então dei ordens expressas aos levitas que se purificassem e fossem vigiar os portões, a fim de garantir que o dia do sábado voltasse a ser respeitado como sagrado. O sábado voltasse a ser respeitado como sagrado. Condenação aos casamentos mistos.
versículo 23. Além disso, naquela época, constatei também que alguns judeus tinham desposado mulheres estrangeiras, de Asdod, Amon e Moabe. A metade dos seus filhos falava a língua de Asdod, ou a língua de um dos outros povos gentios, e não sabiam falar a própria língua de Judá. Eu os repreendi e invoquei maldições sobre eles. Cheguei a espancar alguns deles e arranquei-lhes os próprios cabelos. Fiz com que jurassem por Deus, o nome de Deus, e os adverti: não dareis vossas filhas em casamento aos filhos dos pagãos, e, do mesmo modo, não tomareis as filhas deles para vossos filhos, nem para vós mesmos. Ora, acaso não foi exatamente nisso que Salomão, o rei de Israel, errou e pecou? Entre uma multidão de nações não havia rei que se igualasse a ele. Salomão era amado por seu Deus, e o Eterno o constituiu rei sobre todo Israel. Entretanto, até mesmo Salomão foi conduzido ao pecado pelas mulheres gentias. Entretanto, até mesmo Salomão foi conduzido ao pecado pelas mulheres gentias. Versículo 27. E, nesse presente momento, temos que ouvir que praticais este mesmo grande mal, esta deslealdade contra a pessoa do nosso Deus, e estáis vos casando com mulheres estrangeiras? Veja só, no comentário, 30 anos atrás, Esdras havia lidado com o problema do casamento com gentios, Esdras capítulo 10. Mas o povo voltou a seus velhos caminhos, a ponto de metade de seus filhos falar na fala de Asdod. Alguns sugerem que se tratava de um idioma não semítico, relacionado à língua dos filisteus. É mais provável que fosse o aramaico ou o fenício, ambos intimamente relacionados ao hebraico e compreensíveis aos que falavam hebraico, porém claramente distintos dele. As medidas de Neemias para assegurar o uso do hebraico parece ter dado certo por pouco tempo. No tempo de Jesus, o aramaico era a língua mais comum do povo. A reação de Neemias a esta situação, versículo 25, que está: eu os repreendi e invoquei maldições sobre eles, cheguei a espancar alguns deles e arranquei-lhes os próprios cabelos. Fiz que jurassem por Deus, o nome de Deus, e os adverti: não dareis vossas filhas em casamento aos filhos dos pagãos. E do mesmo modo não tomareis as filhas deles para os vossos filhos, nem para vós mesmos. A reação de Neemias aqui parece violenta aos padrões atuais, mas até pouco tempo atrás o uso da punição física era comum e aceito em vários países do Oriente Médio. Neemias reagiu energicamente porque percebeu que o povo do casamento com os gentios tinha sido uma das principais causas da destruição de seu país e do templo. Neemias reagiu de forma enérgica porque percebeu que o pecado do casamento com gentios tinha sido uma das principais causas da destruição de seu país e do templo. Para ilustrar quão grave era este problema, Neemias relatou o triste caso de um
neto do sumo sacerdote Eliacibe, que se casara com a filha de Sambalate, o Horonita, inimigo de Neemias e do povo de Deus. Mais uma vez, a reação de Neemias foi rápida e decidida. Provavelmente o homem saiu de Judá e se mudou para Samaria, onde seu sogro era governador. No versículo 26, ele lembra de Salomão, falando: ora, acaso não foi exatamente nisso que Salomão, o rei de Israel, errou e pecou? Entre uma multidão de nações, não havia rei que se igualasse a ele. Salomão era amado por seu Deus, e o Eterno o constituiu rei sobre todo Israel. Entretanto, até mesmo Salomão foi conduzido ao pecado pelas mulheres gentias. Aí vou ler novamente, versículo 27. E nesse presente momento temos que ouvir que praticais este mesmo grande mal, esta deslealdade contra a pessoa do nosso Deus, e estáis vos casando com mulheres estrangeiras? Versículo 28. Eis que um dos filhos de Joiada, filho do sumo sacerdote, Eliacibe, que era genro de Sambalate, o Horonita. E eu tive que expulsá-lo para longe da minha presença. Versículo 29. E orei: não te esqueça deles, ó meu Deus, pois profanaram o ofício sacerdotal e a aliança do sacerdócio e dos levitas. Versículo 30. Deste modo purifiquei os sacerdotes e os levitas de toda a prática e influência pagãs. E lhes determinei responsabilidades, cada um de acordo com o seu próprio cargo. E o versículo 31, que é o último versículo do capítulo 13, está da seguinte forma: também estabeleci normas para as provisões de lenha, indicando as datas exatas em que deveriam ser trazidas, assim como para os primeiros frutos, e orei: lembra-te de mim para o meu bem, ó meu Deus.